Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou olhando para cá, agora estou olhando para cá, não para cá, melhor aqui, isso. É uma alegria estar aqui com você, espero que você tenha gostado. Se você caiu aqui por engano, então aproveita aí, já se inscreve no nosso canal, você não vai se arrepender, muito bacana. Hoje falaremos de um tema que eu acho muito interessante, que está no Antigo Testamento. Se você já conhece a Bíblia, se você não conhece, prazer, Bíblia, telespectador, e vocês estão apresentados. Existe um livro na Bíblia chamado Livro de Samuel, em dois, 1 Samuel, 2 Samuel. Neste livro existe um conteúdo histórico que eu acho extremamente interessante, que é o quê? É uma mudança de mentalidade no povo hebreu. Por que é interessante isso? A Bíblia, ela tem sim uma finalidade, além de contar a história do povo hebreu, ela transmite uma visão de certo e errado, uma visão de sagrado, uma visão de salvação, sim, porém, ela também é um tesouro da humanidade. Então a gente não tem que ter esse preconceito com ela. E o que eu acho mais interessante, principalmente no Antigo Testamento, são os registros dos povos antigos que interagiram com os hebreus. E em particular nesse livro eu acho muito interessante, por quê? Porque você tem ali no povo hebreu que faz uma transição de uma sociedade tribal para uma sociedade que tem um rei, uma monarquia. Então isso aí eu acho muito interessante, porque até então você tinha, se você for ver antes ali no livro de Juízes e tal, você tem as 12 tribos, né, várias tribos ali diferentes que estão em, digamos assim, em lugares que não são tão distantes, né? A nossa noção de espaço e tempo hoje é um pouco diferente do mais de 1000 anos atrás, mas tem as suas particularidades, tem os seus povos vizinhos ali e tal, mas ainda assim, por mais que fossem tribos diferentes, eles tinham uma origem comum, eles tinham uma religião comum, eles professavam a mesma fé. Porém, é interessante que nesse livro existe um diálogo entre Samuel e alguns moradores, o pessoal mais velho, o pessoal mais sábio. Então você pode ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 8, eu tenho como guia a Bíblia do Peregrino. Então se você tem alguma outra, pode ser que uma palavra ou outra tenha uma tradução um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Mas lá no capítulo 8, tá lá, os israelitas pedem um rei. Eles olham para as nações vizinhas e vê que eles têm um exército, eles têm as suas cidades muradas, esse exército tem um treinamento militar. Este rei, ele comanda todo um povo, ou seja, o povo ele é unificado, ele é mais forte, tem uma hierarquia, tem uma certa distribuição de poderes. Naquele momento, o povo, eles notam essa necessidade de mudança. Se foi bom, se foi ruim, se foi para melhor, se foi para pior, isso é um outro julgamento que não cabe a se fazer. O interessante é essa mudança de mentalidade, a percepção que eles tiveram, a base que eles tiveram, a referência de outras civilizações, e eles resolveram mudar. E ali Samuel fala para eles, olha, existe um preço a se pagar por isso. Então uma certa liberdade que vocês têm como tribo, como uma única nação, vocês não vão ter. A postura do rei é diferente da postura do juiz. Os filhos de vocês vão ser convocados para o exército, muitas das mulheres vão ser concubinas e tal, né? Samuel alerta o povo e mesmo assim o povo pede esse rei. E também é muito interessante mais para frente, quando Saul é ungido o primeiro rei, você vê a importância, né? A ligação entre o poder temporal e o poder religioso. Hoje nós temos claramente essa diferença, né? Hoje um bispo, legalmente ele não vai interferir na escolha do presidente ou de repente de um prefeito. Pode até que aconteça isso, mas não é o correto. Antigamente não. Essa ligação de poder, essa proximidade era muito grande. E em muitas civilizações, tanto o rei ele tinha um poder tanto religioso quanto poder temporal. Não eram coisas que se desligavam, que se separavam. Então é interessante ver que ao mesmo tempo é um rei que comanda um povo, ele também é visto como sagrado. Ele também é uma ligação entre Deus e o povo, como se fosse uma ponte. O que eu quero passar para vocês neste programa, neste vídeo, é que você leia esse capítulo, você leia esse livro de Samuel, reflita sobre isso. Isso é um tesouro da humanidade.
é uma oportunidade de você ver a transição de uma mudança de mentalidade, uma mudança na história da humanidade. Ali existem registros das guerras com os filisteus, você vai saber um pouco mais quem são esses filisteus, você vai entender a diferença de uma cultura, uma novidade, né? A cultura monoteísta daquela época, e todos os povos vizinhos em volta, eles eram politeístas. Então é interessante você ler, por mais que você não acredite, você não faça parte de um contexto católico, de um contexto cristão, mas é interessante você ler para você saber a história da humanidade, você saber mais da nossa identidade. Então fica aí o convite para você ler um pouco mais desse livro, saber um pouco mais da história da humanidade, valorizar essa mudança de ideia, essa transição que o povo passou, e se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha aí. Eu convido você aí a estudar, a conversar com a gente, a fazer pergunta, a debater. O conhecimento só nos enriquece e nos aproxima. Um grande abraço.